Pai, nós queremos oferecer esse momento a Ti e Te engrandecer, Pai. Que o Teu Espírito, que é especialista em glorificar a Cristo, faça isso agora, Senhor. Que Jesus saia glorificado nessa manhã, Pai. E que nós venhamos ter mais sede da Tua volta, Pai. Que a gente saia desse lugar realmente com sede e anseio por ver o Senhor voltando, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram suas Bíblias, por favor, em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, do 1 ao 13, nós vamos ler. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam para como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do grande Deus, em quem os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é a volta de Jesus. Nós não queremos trazer nada novo, você não vai ouvir nada novo aqui. Creio que a maioria vai ouvir as coisas que ouvir aqui, é coisas que vocês já leram, já ouviram. Então, você não vai ter uma data aproximada. Olha, Jesus talvez venha daqui 3, 4 anos. Não é nossa intenção. Nós não julgamos que algum homem possa fazer isso, de acordo com a palavra de Deus. Mas a nossa intenção é meditarmos a respeito do maior dia da história da humanidade. Um grande dia. Para alguns, um grande e maravilhoso dia. Para outros, o pior dia da história de toda a humanidade. E todo homem, toda mulher, todo ser humano está de alguma forma envolvida nesse dia. Eu sei que talvez para alguns esse tema não é um tema muito confortável. Eu sei que alguns, quando a gente vai ler Apocalipse ou qualquer tema que fala sobre a consumação dos séculos, ficam assustados. Não gostam de falar. Prefiro não conversar a respeito. Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu estava falando a respeito da volta de Jesus. Ele olhou para mim e disse: eu prefiro que você não me fale sobre isso. Eu prefiro não acreditar. Eu olhei para ele e disse: quer você queira ou não, isso vai acontecer. Quer você entenda que isso é certo ou errado, isso vai acontecer. Não depende de você. Não depende da sua escolha. Fez parte do plano eterno de Deus o retorno de Cristo.
As cortinas se abriram no Éden da história humana e estão se fechando com a volta de Cristo. Nós precisamos entender isso. Mas hoje nós queremos meditar na palavra. O que a Bíblia tem a dizer a respeito da volta de Jesus? Eu quero já desde então dizer que esse não é o único texto que fala a respeito da volta de Jesus. Tem muitos outros textos. Mas nós vamos nos apoiar nessa manhã nesse. E você pode, com certeza, tem outros textos que deixam claro a respeito desse grande dia. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, fala a respeito da sua vinda, da grande tribulação. Paulo, em suas cartas, também fala. O Antigo Testamento fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, há uma abundância de texto em todas as Escrituras a respeito da volta de Jesus. E é sobre isso que a gente quer conversar. A segunda vinda de Jesus não é um tema novo, como eu disse para vocês. Se a gente observar o início do capítulo 3, Pedro diz assim para os irmãos: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que em toda a Bíblia há mais de 2.000 referências a respeito da segunda vinda de Cristo. 2.000. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: eu não vou anunciar coisas novas para vocês. Eu vou anunciar coisas antigas. Que estranho, né? Hoje em dia parece que a gente gosta de coisas novas. A gente corre atrás de novidade. É uma coisa de louco. Surgiu uma nova novidade, um novo movimento, a gente está lá. E Pedro está dizendo o contrário: eu vou anunciar para vocês coisas antigas, coisas que vocês já ouviram, coisas que vocês ouviram. Se vocês leem o Antigo Testamento fala a respeito disso. Se vocês lerem o que os apóstolos e o que o próprio Senhor Jesus disse, eles já falaram a respeito disso, e agora eu vou anunciar a respeito das mesmas coisas. Ele não ficou preocupado com a audiência do público dele. Pedro podia trazer uma palavra nova, algo que a gente não saiba, mas Pedro não fez isso. Ele anunciou uma verdade que já estava contida nas Escrituras. Isso é um princípio para a gente trazer das nossas vidas. Cuidado com tudo que é novo. Porque o engano vem através desse caminho. Cuidado com uma nova roupagem, com um novo ensino. Cuidado. Cuidado quando a palavra da cruz é substituída por qualquer novo ensino, qualquer adendo às Escrituras. Cuidado. Não vá na onda do que está acontecendo aí. Volte os seus olhos para a Escritura. É ela que tem toda a base para a qual nós podemos apoiar os nossos pés. É incrível como nós corremos atrás, né? Corremos atrás de pessoas que tentam aproximar uma data do Senhor. Olha, aconteceu isso de 50 em 50 anos, aconteceu isso de 100 em 100 anos. Gente, eu não creio que Deus deixaria o povo dele tão confuso. Eu não creio que Deus queira trazer, através de uma pessoa, de uma revelação particular para alguém, novas verdades a respeito da volta de Jesus. Eu creio que o que está escrito a respeito da volta de Jesus é muito claro para nós, e nela, somente nas Escrituras, nós temos que nos apoiar. Então, primeiramente, o que Pedro está dizendo, que a base pelo qual ele argumenta a respeito da volta de Jesus é as Escrituras. É o Antigo e o Novo Testamento. Adendos a isso devem ser tirados da nossa vida. Vamos nos apoiar nela. Ela é suficiente para a gente descansar, suficiente para a gente se preparar. Mas ele vai falar, então, falando a respeito disso, o que antecede a vinda do Senhor Jesus? O que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus? Olha o que ele diz no versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro vai nos dizer que antes de Jesus aparecer, virá um tempo de apostasia, de engano, muito forte. Isso já acontece desde o início, desde que Jesus morreu, ressuscitou. Mas nos últimos dias isso vai se intensificar. Nos últimos dias esse espírito de engano vai querer tomar conta de tudo. É os adendos que se faz ao Evangelho. Na semana passada, o Saulo trouxe uma palavra sobre a cruz de Cristo. É os adendos que as pessoas querem fazer a essa palavra da cruz de Cristo.
e dizendo que essa palavra não é suficiente. Nós precisamos trazer novas roupagens para atrair as pessoas. Esse é o discurso. Mas não nos atentamos que essa nova roupagem é, na verdade, uma forma de ir cauterizando a mente e os corações, para que quando o anticristo aparecer, a gente já esteja preparado para negar a verdade das Escrituras. O evangelho da prosperidade, todo mundo já sabe claramente. Nessa semana a Emily me falou de um episódio, eu não vi, mas de um pastor que entrou com um carro dentro da igreja importado, uma coisa assim, né? E era para as pessoas tocarem que seriam prósperas. Mas isso é um absurdo, qualquer um já, né? Nos últimos dias essas coisas não vão ser tão claras assim. Virá um tempo muito difícil. Virá um tempo onde o engano vai se intensificar de uma maneira absurda. Onde o evangelho vai ser substituído por outras coisas. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. O evangelho o evangelho de Cristo vai ser substituído por um evangelho que te põe no centro, que fica preocupado com suas feridas, com suas emoções, com o seu casamento acima da sua salvação, com a educação dos seus filhos acima do seu relacionamento com Deus. Não que essas coisas o evangelho não atinja, mas eu conheço um monte de homem de Deus que tem seus casamentos frustrados, alguns que têm os seus casamentos em plena dificuldade, que têm as suas vidas financeiras não muito ajustadas, porque a Bíblia não garante todas essas coisas. O evangelho de Cristo ele está preocupado, a essência do evangelho de Cristo é resolver o problema do homem com Deus. Essa é a essência do evangelho de Cristo. Resolver o nosso problema com Deus. E todo adendo a isso é preocupante. E Pedro vai falar de uma característica aqui. Olha o que aquelas pessoas estavam ensinando. Eles estavam dizendo assim, olha, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Essas pessoas que estavam se infiltrando na igreja, e Pedro, preocupado com isso, ele estava ensinando o seguinte, essa conversa da volta de Jesus, os nossos pais já falavam, os nossos avós já falavam a respeito disso. Ele não veio. Jesus não vai vir coisa nenhuma, não haverá julgamento. Deus é bom demais. Você já viu esse discurso que Deus é amor? Como ele pode condenar alguém para o inferno? Esse é o discurso. Deus é infinito amor, nós não podemos nos esquecer dessa verdade, mas Deus é infinita justiça também. Não podemos jamais nos esquecer disso. E o discurso é esse. Ele não vai condenar ninguém. Se aproxima do universalismo, aqueles que creem que no último dia ou no final dos tempos, Deus vai dar um jeitinho e todo mundo vai ser salvo. E um ultra-universalista vai dizer, inclusive, que até o diabo Deus vai converter. É incrível, mas não há base nas Escrituras para isso. E o ensino dessas pessoas era esse. Era dizer, olha, não haverá um julgamento. Porque essa palavra a respeito da volta de Jesus é antiga. É antiga. Eu, no ano de 89, 90, quando Cristo, o Espírito Santo nos converteu, eu tinha 8, 9 anos, 10 anos, e nós morávamos ali perto do Guanabara, e nós brincávamos de igrejinha. Eu e meus amigos, um dos meninos era o filho do pastor Silas Barbosa Dias, o Kleber era meu amigo, e eu e ele era o pastor. E nós só falávamos da volta de Jesus. Só falávamos da volta de Jesus. Nossos amiguinhos em volta, e nós só falávamos, Jesus vai voltar, a gente tem que ficar olhando para as nuvens. Agora pensa, quantos anos passou? Poucos, né? Talvez alguns estejam dizendo, naquela época eu já ouvi a respeito da volta de Jesus, até agora ele não veio. Até agora ele não veio. Quer dizer, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Esse era o discurso desses líderes. O discurso de pessoas que veem a vida com o homem no centro e não com Deus no centro de todas as coisas. Nós temos que reverter as coisas. Olhar a vida teocentricamente, tendo Deus como centro de todas as coisas. Então nós vamos encontrar respostas. Pedro vai argumentar contra esse falso ensino. Contra esse ensino de que não haverá julgamento. Olha o que Pedro diz. Versículo 5.
eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas no dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer o seguinte, olha, a palavra que diz a respeito da volta de Cristo. E foi a palavra que criou todas as coisas. E essa mesma palavra trouxe julgamento um dia no dilúvio. Esses homens se esquecem que Deus, ao longo da história, julgou a humanidade. Mas houve um momento que ele julgou exterminando a humanidade, que é no dilúvio. Ele trouxe um julgamento. Aí Pedro está querendo dizer, olha, eles voluntariamente, eles por própria vontade, esquecem que todas essas coisas aconteceram. Que Deus trouxe sim juízo contra a humanidade. Que no dilúvio, a raça humana, somente a família de Noé foi preservada. E essa mesma palavra que criou o universo, que trouxe o fim no dilúvio, é a palavra que diz a respeito da volta de Cristo. Como eu disse, há mais de 2.000 referências a respeito da vinda dele. Todas as palavras, todas as profecias a respeito do nascimento de Jesus se cumpriram cabalmente. Todas as profecias a respeito da vida de Jesus na terra se cumpriram. Todas as profecias a respeito de como ele iria morrer se cumpriram. Todas as profecias a respeito da sua ressurreição se cumpriram. Da sua ascensão se cumpriram. Por que não iriam se cumprir a respeito da sua volta, do seu retorno? Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, olhe para a minha palavra, porque eu velo sobre ela para a cumprir. Deus não volta atrás na sua palavra. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus não volta atrás. Se a palavra disse que esse mundo está entesourado para o dia do fim, isso vai acontecer. Por mais que haja aparentemente uma demora, isso vai acontecer. Porque Deus disse que vai acontecer. Não seria necessário 2.000 referências, somente uma. Seria necessário para a gente confiar nessa palavra. Mas há uma abundância de texto a respeito do retorno de Cristo. E Deus vai honrar com a palavra dele. Isso para combater. Então, por que Pedro está querendo dizer isso? Toda a carta, toda segunda Pedro, ele está querendo mostrar a autoridade das Escrituras na vida do cristão. Esse é o propósito de Pedro. A autoridade das Escrituras na vida do cristão. Aí ele vai falar sobre a volta de Jesus, tenham a Bíblia como autoridade. Essa palavra é autoridade para vocês. Essa palavra é autoridade para vocês. Esse é o argumento dele. Da parte dos cristãos, talvez surjam o que ele vai falar no versículo 7. No 8, perdão. Que ele vai falar que talvez aqueles irmãozinhos estavam passando por dúvidas a respeito como o Senhor Jesus estava demorando para vir, porque a igreja, a gente precisa entender, quando Jesus foi assunto ao céu, a igreja sempre aguardou o retorno dele ansiosamente. Aqueles irmãos daquela época já imaginavam que Jesus iria vir 1, 2, 3 anos depois. Mas ele demorou. E aí no versículo 8 ele fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O que Pedro está querendo dizer? Olha, vocês estão imaginando que a volta de Jesus está demorando, mas vocês se esquecem que Deus não olha para a humanidade, para o tempo como nós olhamos. Vocês se esquecem que Ele é eterno. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro junto. Ele tem essa capacidade. Ele consegue fazer em um dia o que poderia levar 1000 anos para fazer. Vocês se esquecem que Deus habita, apesar de habitar conosco nesse tempo, Ele habita fora desse tempo. Vocês estão se esquecendo, então não se preocupem. O Senhor não está demorando. Porque Ele não enxerga as coisas como nós enxergamos. É por isso que é complicado você ir num lugar alguém ficar dizendo que Jesus vem até 2018, Jesus vem até 2019. Nós não podemos fazer isso, porque Deus não enxerga as coisas da mesma maneira que nós. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Nós não podemos também perder a esperança. Ele vai dizer a razão pela aparente demora do Senhor agora. Ele vai falar, olha, sabe por que o Senhor retarda? Ele não retarda a sua promessa, quer dizer, ele está dizendo, Deus é fiel em cumprir a sua promessa que ele viria resgatar a igreja. Mas sabe por que o Senhor aparentemente está demorando? Porque ele é longânimo para convosco. Para convosco. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que ele está segurando a ira dele. Ele está segurando a ira dele e o Espírito Santo está gritando nos nossos corações para que a gente se arrependa. Por quê? Porque para que a gente não faça parte do exército inimigo e não seja completamente destruído. Por isso que Pedro vai dizer, olha, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Pedro está falando para a igreja. Longânimo para convosco, é o que diz o texto. Porque provavelmente dentro da igreja haviam pessoas que não estavam convertidas. E aí Pedro está querendo dizer, olha, o Senhor é longânimo para convosco. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Todos arrumem as suas vidas com Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Então ele está esticando a sua volta, ele está segurando a ira dele pelo tamanho da bondade dele. Porque ele vai cumprir a palavra dele, mas ele ama-nos. Ele nos ama. Ao ponto de dizer, venha para mim, venham, se arrependam. Ele quer que todos venham a se arrepender. E agora ele vai entrar a respeito daquele grande dia. Versículo 10, ele vai dizer assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grandes trondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. Pedro então entra falando a respeito da volta do Senhor, do grande dia. Ele falou então que antes do Senhor Jesus vir, haveria um tempo de apostasia. Paulo fala da mesma forma em 2 Tessalonicenses, quando aqueles irmãozinhos, eles estavam imaginando que Jesus já havia retornado. E alguém, de uma maneira bem sacana, endereçou uma carta como se o próprio Paulo tivesse escrito. Aí Paulo falou assim, olha, não vos perturbeis, quer por espírito ou por epístola, como se eu tivesse escrito isso. O Senhor não veio ainda. Paulo disse, o Senhor não veio. E isto não acontecerá. Paulo diz, isso não acontecerá até que o homem do engano seja manifesto. Quer dizer, Paulo está dizendo para nós, Cristo não vem sem que antes o anticristo apareça. Cristo não retorna sem antes que o anticristo apareça. Até que aquele que o detém tire as mãos e ele apareça. É isso que Paulo diz lá. E aqui Pedro fala também da mesma forma. Ele vai entrar falando a respeito da vinda do Senhor. Ele diz, olha, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão. O que é vir como ladrão? Sem aviso. O ladrão não manda um WhatsApp para você no seu celular dizendo, olha, hoje à noite eu vou chegar na sua casa, se prepare, eu vou chegar na sua casa. Não, o ladrão não faz isso. O que Pedro está querendo dizer é, Jesus virá de maneira repentina, sem que vocês esperem. Por isso estejam preparados. Vocês vão estar correndo atrás do casamento de vocês vão estar levando os filhos de vocês na escola, vocês vão estar na escola, vocês vão estar trabalhando no cinema, no shopping, fazendo as mesmas coisas que vocês costumam fazer, e de repente tudo muda. Tudo muda. É isso que Pedro está querendo dizer. Ele virá de maneira repentina. Nós vamos estar vivendo as coisas comuns da nossa vida, fazendo as coisas normais da nossa vida. Alguns estudando, querendo o seu diploma, outros se esforçando para arrumar sua vida financeira, outros se programando para o casamento, outros se preparando para uma viagem, qualquer coisa assim, tudo coisas lícitas. Mas Jesus vem nesse tempo. E para alguns será pego de surpresa. Por isso que Pedro está querendo dizer, ele vem como um ladrão, sem mandar recado. Os avisos ele já deixou nas Escrituras. E não é somente Pedro que diz isso, o próprio Senhor Jesus usa a expressão que ele viria como um ladrão de noite. Paulo usa a mesma expressão que ele viria como um ladrão. Quer dizer, ele não manda recado, ele vai vir de maneira repentina. De uma maneira que você e eu não, vamos estar vivendo a vida normal e ele vem. Então ele diz isso, olha, o Senhor Jesus virá como ladrão de noite.
no qual os céus passarão com grande estrondo. Eu sei que, por favor, gente, eu não quero defender aqui nenhuma linha escatológica. Mas o texto não me permite dizer outra coisa a não ser que, quando Jesus vem, tudo muda. Tudo muda. É o que o texto, eu não consigo exegeticamente fazer uma outra análise do texto sem que dizer, na segunda vinda de Cristo, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Tudo se desfaz. É o que ele diz, olha, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. O que Pedro está querendo dizer? Quando Jesus vir, todo o sistema humano, toda a filosofia humana, todo edifício humano belo que os homens acham lindo, maravilhoso, todo o sistema financeiro, político, religioso, tudo isso vai desaparecer, vai ruir. É o que Pedro está falando. Toda a inteligência humana vai perecer ali. Isaías diz que naquele dia só o nome do Senhor será glorificado. Só o nome do Senhor será glorificado. E os arrogantes se prostrarão. Ali tem gente que vai chamar a mãe. Mas não tem o que fazer. Naquele grande dia, Pedro está querendo dizer, os céus, que um dia os anjos apareceram quando Jesus veio. E cantaram dizendo, olha, bendita seja a terra, vos nasceu o Salvador. Os céus que recebeu isso. Os céus que mudou quando Jesus morreu na cruz. Na sua volta, a Bíblia diz, os céus se enrolarão. Todos os elementos se desfarão. E toda a obra humana, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que o homem se orgulha de ter, tudo isso vai se destruir, vai perecer. Tudo isso vai perecer. Toda a filosofia, toda a inteligência humana vai ser confundida na vinda de Jesus. Tudo isso. É as Escrituras quem diz isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Eu espero que isso não aconteça com você e comigo. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 13 a 16. Versículo 12 a 16, perdão. Diz assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra. O sol se tornou negro como saco escuro, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos para o meio dos mares, dos seus lugares, perdão. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode resistir a esse dia? O que João está querendo dizer? Que na manifestação do dia do Senhor, os homens que não estiverem com Cristo vão entrar nas montanhas e vão desesperadamente gritar, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do seu Cristo. Nos escondam. Hoje nós vivemos num tempo onde Deus graciosamente chama o homem ao arrependimento. Mas haverá um tempo, como diz Apocalipse, aquele que faz injustiça, continue a fazer. Aquele que pratica o mal, continue a praticar. Aquele que pratica imoralidade, continue a praticar. Por quê? Porque agora chegou o momento do acerto de contas. Do acerto de contas. Faça o que você quiser fazer. Viva no pecado da forma que você quiser viver. Naquele dia, não haverá mais esperança. Tarde demais, como você pregou aquele dia, né? Tarde demais. É o grande, a Bíblia diz que ele é o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia. E que nenhum homem vai poder se esconder. Ou você está em Cristo, ou você não está.
Ou você está em Cristo e é escondido da ira de Deus em Cristo, ou você vai perecer com o anticristo, com Satanás ou quem quer que seja. Não há outro caminho. Não há outro meio. As cortinas da história estão se fechando e o homem vai ter que decidir. Viver a sua própria vida como se ele fosse livre para viver a própria vida ou viver de uma forma agradável a Deus. Nós vamos ter que decidir isso. Eu espero que a gente saia desse lugar hoje com temor a Deus no nosso coração. Sabendo que o mesmo Deus que morreu por nós é o Deus que vem para julgar. É o Deus que vem para nos trazer o juízo. Deus abençoe que estejamos em Cristo, estejamos escondidos nesse grande e terrível dia. Mas vamos dar sequência. Ele vai continuar dizendo no versículo 11. Ele vai aplicar as verdades a respeito da volta de Jesus. Versículo 11 diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém que a gente seja? O que Pedro está querendo dizer? Você sabe a respeito da volta de Jesus. Você sabe que Jesus vai voltar. Que tipo de pessoa, então, Deus deseja que a gente seja? Eu não posso viver a mesma vida que eu levo se eu sei que Jesus vai voltar. Eu não posso. Eu não posso viver a vida na imoralidade, no pecado, no adultério, na mentira, na fofoca, se eu sei que Jesus vai voltar. Eu preciso entender que a Bíblia me chama a viver em santidade. É o que ele fala ali, olha, que pessoas vos convém ser, que vocês sejam santos e piedosos. Santos e piedosos. Se Jesus vai voltar, vocês têm que viver de uma maneira santa e piedosa. Não podem mais viver da mesma forma. Não podem mais viver como se Deus não existisse. Como se Deus empurrasse o pecado para debaixo do tapete. Quer dizer, diferentemente do ensino daquelas pessoas que estavam tentando infiltrar na igreja, que não haveria um juízo e que por isso a imoralidade iria reinar, Pedro vai dizer, não, haverá um juízo, por isso vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa. O próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, do 14 a 19, ele diz que nós somos resgatados por um alto e precioso sangue, por isso devemos viver em santidade, pois o nosso Deus é santo. E viver de maneira piedosa, vigiando e orando constantemente a respeito da nossa própria vida, vigiando, analisando se o mundo tem se infiltrado no nosso coração, se nós estamos com o olhar fixo nesse mundo, ao ponto de que imaginarmos a volta de Jesus nos faz mal. Esse mundo é tão gostoso, né? A gente pensa assim, tome cuidado, sonde o seu coração, porque ele vai dizer no versículo 12, aguardando e apressando o dia do Senhor, quer dizer, esperando o dia de Cristo com grande expectativa. Diferente das pessoas que não têm Cristo, que têm medo desse dia, o cristão deve aguardar esse dia com grande expectativa. Mas é complicado nós aguardarmos esse dia quando o nosso coração está carregado desse mundo. Quando o nosso coração está cheio das coisas deste mundo. Quando o nosso coração só pensa nas coisas da terra. Quando nós só pensamos no nosso próximo carro para ser adquirido, a nossa próxima casa, o nosso bem-estar pessoal, familiar, e não pensamos na nossa pátria celestial, e não nos enxergamos como peregrinos e forasteiros nesse mundo, que nós estamos somente em uma passagem rápida. Uma passagem rápida. Ele vai dizer, olha, aguardem a volta de Jesus. Aqui dá a ideia de aguardar com expectativa, como aquele texto de Apocalipse que diz, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É lá no seu coração, como Billy Graham dizia, dizem que Billy Graham todos os dias ele olhava na janela e dizia, será que é hoje o dia da tua volta, Senhor? Sonde o teu coração. Por favor, não pense em ninguém nesse momento. Não fica pensando, nossa, é tal pessoa, pense em você. Pense em você, como você está perante Deus. E uma das formas de sondarmos o coração é isso, vermos se a gente está muito apegado às coisas deste mundo, muito apegado às coisas que esse mundo tem a oferecer.
Então, meus irmãos, vamos aguardar aquele grande dia, o dia do retorno do Senhor. E ele fala, apressando também o dia da vinda do Senhor Jesus. Será que é possível? Como que a gente apressa a vinda do Senhor? Em Mateus 24, versículo 14, o Senhor Jesus diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim. A única forma que nós podemos entender se apressando a vinda do Senhor é através da proclamação do evangelho. Eu não consigo entender de uma outra forma, senão através da proclamação do evangelho, envolvendo a oração, envolvendo o testemunho pessoal, envolvendo a contribuição. De alguma forma você coopera com o avanço do reino de Deus. E graças a Deus que essa igreja tem esses projetos, não para louvor dessa igreja de maneira nenhuma, mas para a glória de Deus, que tem projetos missionários, que compreendem que é necessário fazer missões, que é necessário sairmos da igreja, que a igreja não foi criada para ficar dentro, mas ir para fora, levando o evangelho, apressando o dia da volta de Cristo. Nós somos chamados para isso. A grande missão da igreja é essa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto estivermos nesse mundo, essa é a nossa missão como igreja. E não vivermos como um clube, mas vivermos como alguém que se envolve com este mundo. Se envolve não no sentido de praticar as mesmas obras, mas se envolve estar lá onde o mundo está. Senão nós criaríamos uma comunidade, um lugar deserto, onde ficaríamos ali esperando a volta de Jesus. Mas não é esse o projeto de Deus. Deus colocou cada um de vocês em uma área específica diferente, para que ali você testemunhe a respeito da volta dele. Então ele vai falar então que nós temos 4 coisas, né? Essas 4 coisas que eu falei: santidade, piedade, aguardar com expectativa a volta de Cristo e apressar o dia do Senhor. Eu gostaria de chamar o louvor aqui, que a gente já está terminando. E ele vai falar o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Para concluir, apesar de todo sofrimento e de toda dificuldade que é andar com Cristo, apesar de todas essas coisas, nós aguardamos novos céus e nova terra. Esse mundo não vai ser destruído. Deus vai renovar, vai restaurar todas as coisas. Nós não podemos esquecer dessa verdade. E nós vamos aguardar novos céus e nova terra, onde nós habitaremos para sempre com Ele. Nós estaremos para sempre com o Cordeiro. Que grande dia! Que maravilhoso pensarmos que lá nós estaremos juntos com Ele. Nós vamos olhar a face dEle. E eu gostaria também de chamar os irmãos que vão estar servindo aqui. E esses irmãos têm o privilégio de imitar a Cristo aqui na terra, porque naquele grande dia, Jesus vai fazer isso. Ele vai nos servir. Que privilégio. Deus trabalhou durante toda a história da humanidade e no fim dos tempos vai continuar trabalhando, servindo a igreja. E a igreja servirá o Cordeiro eternamente. Eu queria pedir que todos se colocassem em pé. E nós vamos cantar um cântico agora e depois nós vamos orar. E esse momento que nós vamos fazer é um momento que nós vamos ter lá com Ele. É um momento onde nós podemos dizer: Senhor, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus.